Muito boa noite a todos. Hoje nosso tema é um tema também que vem sendo discutido no Brasil há muito tempo e precisa realmente de uma reforma. O tema sobre a questão da carga tributária, que todos nós pagamos todos os dias e temos muito pouco ou quase nenhum retorno das esferas governamentais. E para isso, eu trouxe um colega meu, professor Eduardo Sabag, advogado, especialista e doutorado em Direito Tributário, professor do Mackenzie, para falar didaticamente, Eduardo, obrigado pela sua presença, sobre essa questão tributária no Brasil que as pessoas sabem por cima, mas não sabem o que está acontecendo. Quer dizer, nós, cidadãos, temos que pagar, mas não sabemos por que pagamos tanto. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Scarf, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos que assistem a esse ilustrativo programa. E o tema que nos traz é um tema sempre atual, porque diz respeito à tributação a que somos submetidos no Brasil. Sim. E muito se diz sobre a carga tributária, e é importante que nós, de início, saibamos o que significa a carga tributária. Sem dúvida. E, para além disso, enfrentar uma questão que parece ser difícil, mas não é. Se a carga tributária brasileira ela é alta ou se é uma carga tributária baixa. Então, o conceito de carga tributária, ele é um conceito relacional, que liga dois elementos que devem ser matematicamente confrontados. O primeiro elemento seria o conjunto de tributos que nós pagamos no Brasil, não é? O segundo elemento, o chamado PIB, Produto Interno Bruto. Quando matematicamente, numa fração, você coloca um perante o outro, você vai ter aí uma fração aproximada de 1:3. E isso significa o quê? Em torno de 30 e poucos %. É exatamente a carga tributária brasileira que se divulga nos meios oficiais, com maior precisão, em torno de 36%. Mas quando nós lemos nos jornais, nos meios de comunicação, esse valor, então nós devemos procurar decodificar esse dado numérico. É o que estamos fazendo aqui. Mas em termos simples, o que significa 36% em um país de carga tributária? Significa que 36% do que o Brasil produz convertem-se em tributos que são apropriados pelo Estado e este mesmo Estado deve fazer uso dessa receita pública procurando atender às necessidades coletivas. Esse é o contrato social propriamente dito, né? Eu pago Perfeito. E tenho que ter de volta. Perfeito, esse é o contrato social. Afinal de contas, a tributação ela não existe a esmo. A tributação ela tem um dado programático, finalístico. E aí nós já temos condições, SCAF, de enfrentar o segundo questionamento. A carga tributária brasileira é alta ou é baixa? Eu diria que, diante dessa indagação, nós podemos responder que ela é alta e que também ela é baixa. Como compatibilizar aí os dois elementos polarizados, né? A carga tributária brasileira ela é alta se nós compararmos essa carga tributária em torno de 36% com a carga tributária de outros tantos países, sobretudo os países mais desenvolvidos. Nós não ocuparemos as primeiras posições e estamos longe, aliás, das primeiras posições. Sem medo de errar, eu diria que estamos para depois da 10ª posição. De modo que a carga tributária brasileira, nessa perspectiva, eu poderia dizer que ela é baixa, ou pelo menos com mais certeza que ela não é a mais alta do mundo, ou que não está entre as mais altas. Por outro lado, eu também posso dizer que a carga tributária brasileira é alta, mas a perspectiva aqui é outra. Se nós analisarmos o índice de retorno de bem-estar social, que essa carga tributária de 36%, ela deveria promover no Brasil. Sim. Então, nós pagamos os tributos e somos carentes, SCAF, de segurança pública.
somos carentes de limpeza pública nas vias e logradouros, somos carentes de educação pública a contento, de saúde pública a contento. Então, tudo isso tem que ser colocado em questão, porque nessa medida nós também podemos concluir com bastante tranquilidade. A carga tributária brasileira, ela é uma carga alta. Não é? E faz com que ela fique mais alta, porque é como se o Estado fosse uma pessoa que você desse o dinheiro para ela e ela chegasse na primeira esquina e tivesse te dito assim, olha, eu comprei o que você pediu para eu comprar para te trazer. Só que ela compra muito pouco e a outra nota ela tem o costume de rasgá-la e jogá-la no lixo. Então, praticamente, a sensação nossa é essa, que você tem aquela coercitividade, a obrigação de pagar, porque se você tem a máquina governamental te notificando, hoje com a questão informática, você atrasa o imposto um dia, no dia seguinte o seu próprio contador, que trabalha para você, mas também trabalha para o governo, né, para te proteger, ele está te comunicando. Então, professor, é uma pena que essa falta de crédito e ineficiência, porque o governo é esse funcionário nosso ineficiente. Né? Ineficiente, bravo, né? Coercitivo, né? Te processa, te coloca uma máquina em cima de você e não te devolve. Eu diria, por exemplo, que a carga tributária do Canadá, que o senhor conhece, que é de 50%, é altíssima, ela não é alta. Porque o cidadão canadense, ele tem a cidade pronta, a saúde pronta para atendê-lo, o dentista, a escola, a polícia. Né? Então, ele deixa de pagar tudo isso, como nós pagamos privadamente, porque está incluído nesses 50%. É alto o número? É altíssimo, mas existe o retorno. Então, carga tributária baixa é quando o governo devolve muito e cobra pouco. E cobra pouco. Agora, a nossa, ela não é 36%, ela é muito mais, porque 36% é no papel. Depois vem a escola privada, o plano de saúde, a segurança privada e uma série de coisas. Então, o país está doente. Não há dúvida. Eu costumo dizer, Scaf, que, assim, nós, brasileiros, diante desse cenário paradoxal, nós não podemos ser considerados, num primeiro momento, como maus pagadores de tributo. Pelo contrário, nós somos excelentes pagadores de tributo. É claro que há um índice de sonegação deletério para o nosso sistema. Só que, analisando os valores recordes de arrecadação que o fisco brasileiro tem, mesmo em tempos de recessão, e olhando para esse índice defasado de bem-estar, no tocante às necessidades públicas que não são atendidas, nós percebemos que o brasileiro é um bom pagador de tributos. E eu digo que ele é um bom pagador porque nós cumprimos pontualmente as nossas obrigações tributárias, não é? E, diante da negligência estatal, que não nos atende naquilo de que precisamos, nós temos que bancar por nossa conta a saúde. Não é? Nós temos o plano de saúde particular, a educação. Não é? As minhas filhas estão na escola privada, a previdência privada, temos que bancar a segurança, colocando cerca elétrica na nossa casa. Moramos intramuros, né? Moramos intramuros, então isso tem um custo. Então, além do valor que nós pagamos de tributo, nós temos um custo para bancar o que o Estado deixa de fazer. Há pesquisas que são muito ilustrativas, Scaf, nesse sentido, que mostram quantos dias o brasileiro trabalha por ano para bancar os seus compromissos tributários. E o número, ele é estarrecedor. Não é? Nós estamos hoje falando, não é, de 5 meses, de 12, de trabalho para o Estado. Isso pode ser entendido de outra forma, mais simples. Tudo que nós consumimos, tudo que nós temos à nossa volta e que possa ser alvo da tributação, em média, podemos dizer que de 30% a 40% ali nós temos de tributo. Então é fácil perceber que de 12 meses, 5 meses são dedicados para o fisco. Bom, e daí? Aí sobram, vamos aqui à matemática simples, sobram 7 meses. Bem, mas
Nesses 7 meses, nós temos que também trabalhar... As contas de 12. Exato, nós temos que trabalhar para o Estado também para bancar aquilo que o Estado deixou de fazer. Então, eu digo, Scaff, que é muito triste nós percebermos que o brasileiro, ele tem um lazer deficiente, ele está no cheque especial, ele tem dificuldade financeira e tudo começa, ou melhor, pode ser compreendido nesse debate que nós estamos travando aqui. O tributo, ele é uma necessidade, mas ele é um ônus para o brasileiro. Sim. Ele é uma necessidade. Como que nós vamos abrir mão do tributo se somos Estado, né? Aqui, imaginando o Estado não pode abrir mão do tributo, porque é o tributo que vai manter o Estado e vai fazê-lo como tal, né? Agora, por outro lado, o tributo no Brasil ele é um ônus, ele mutila, ele machuca o orçamento do brasileiro, né? Então, esse dado eu fiz questão de dividir com vocês. Estamos falando que de janeiro até o fim de maio, o brasileiro ele trabalha para o Estado. Com certeza. E tudo isso, doutor Eduardo, é uma questão de repasse, né? Porque, na verdade, acaba sempre sobrando para o consumidor final. Então, a gente fala assim, o supermercado paga tributos? Não, ele repassa o tributo. A indústria paga tributos? Sim, indiretamente, mas ela repassa para o comércio. Então, esse é o dado grave. Porque, na verdade, as instituições das indústrias, dos comércios, eles têm que brigar realmente por uma menor carga tributária para que eles possam vender mais. Claro. E para que a gente possa consumir mais. O detalhe o tributo está matando o país de uma tal forma que aquele produto que você compra, que você poderia comprar em 2 unidades, o tributo te cerceia a comprar uma só, porque ele fica caro. Não há porque dúvida. O comércio e a indústria, o varejo, estão repassando toda aquela carga que estão nas costas dele. Então, nós, consumidores finais, é que pagamos tudo isso. Isso é uma verdade? Você tocou num ponto assim excelente para nós discutirmos, Scaff, que é a questão da natureza do tributo brasileiro como um todo, né? Então, nas palavras anteriores, nós aqui enfatizamos que há um problema de gestão tributária no Brasil. Não é? E eu sempre digo para os meus alunos do Mackenzie, da UFRJ, nas minhas palestras, o quê? O problema não está no tributo, não está na tributação. O problema pode estar na gestão do tributo Sim. e na qualidade do tributo. Então, a gestão do tributo nós já tratamos aqui. Há um problema na gestão do tributo no Brasil. Há um problema, né, que diz respeito àquele baixo índice de legitimidade estatal e de retorno de bem-estar à sociedade. Só que agora vamos falar da possível má qualidade dos nossos tributos. De fato, nós temos um tributo que pesa demasiadamente no bolso do brasileiro e esse tributo ele é de má qualidade. Nós falamos que são os tributos sobre o consumo, não é a tributação sobre o patrimônio. O Brasil tem uma tributação, Scaff, pífia sobre patrimônio. Embora nós olhemos para o nosso IPVA, para o nosso IPTU e reclamemos um pouquinho, a tributação patrimonial no Brasil ela é medíocre, se comparada com a tributação sobre o consumo, que ela é uma tributação invisível. Agora nós estamos acompanhando mais a miúde, não é, o que pagamos quando consumimos. Mas o que nós devemos saber é que tudo que nós consumimos tem uma carga tributária dos ditos impostos indiretos, ICMS e IPI. Agora veja, Scaff, se essa carga tributária ela pesa sobre todos os brasileiros, indistintamente, e temos uma sociedade conhecidamente desigual, é natural que o pobre, podemos dizer assim, vai ser mais onerado do que o cidadão mais abastado no Brasil. Sim, porque todos consomem. Todos consomem, exatamente. Então nós vamos ter o quê? Um efeito reverso do que aquilo que a Constituição quis, que é o tributo atingindo mais pesadamente quem detém maior riqueza alcançável pela tributação. No Brasil, com isso, nós temos o contrário, né? Que é aquele
pobre ele acaba pagando mais do que o rico, né? Então quem ganha mais, paga menos. E quem ganha menos, paga mais. Temos um nome para essa anomalia que é a regressividade. Por isso que nós temos a mídia divulgando, né, que o sistema tributário brasileiro é regressivo. Por que ele é regressivo? Porque ele é desigual, porque ele tem uma tributação de má qualidade, onerando aqueles que têm menos, em detrimento dos que têm mais. Com certeza. A gente já volta depois do intervalo com o professor Eduardo Sabag. Nós estamos de volta com o professor Eduardo Sabag, falando sobre a carga tributária tão injusta e desigual aqui no Brasil. E que isso vem se alastrando há muito tempo. Inclusive, professor, eu gostaria que o senhor comentasse o excesso de normatização que nós temos no Brasil. Quer dizer, o cidadão que tem um imposto retido na fonte, ele sabe que o olerite dele vai chegar diminuído com o imposto já retido. Mas as empresas têm sofrido muito com excesso de leis tributárias. A Constituição ela é muito clara, mas depois as normas federais, estaduais e municipais acabam inchando o sistema tributário. E fora as leis, nós temos atos normativos quase que diários. Como é que alguém consegue produzir num país? Como é que um mágico do empresário, do comerciante, do varejista consegue acompanhar tudo isso? Isso é, na verdade, uma montanha de papel que precisa ser solucionada ou ela é necessária porque os valores estão mudando todos os dias, então precisamos de normatização diferente todos os dias? Isso é uma questão que precisa ser solucionada, porque o excesso de carga tributária já é pesado. Aí vem aquele excesso de papelada jurídica para digerir todos os dias. Como é que é o dia a dia disso? Nós temos um sistema tributário complexo. Essa complexidade, ela diz respeito a esse aspecto da burocracia excessiva e também diz respeito à quantidade de tributos que onera o empreendedor. Você tem falado muito precisamente do destinatário da tributação, que é a pessoa jurídica. E esse empreendedor, as empresas, eles sofrem muito com a carga tributária excessiva no Brasil. Então nós temos essa complexidade, ela está, de um lado, pelo excesso da tributação e de outro, pelo excesso do conhecimento acerca dessa tributação. Né? Então ela é complexa pelo excesso. Né? Paga-se muito e há necessidade de se ler muito para se entender um pouco nesse cipoal de normas que nós temos no Brasil. Então, o empreendedor, ele, de fato, ele sofre muito para ter o seu negócio no Brasil e, mais do que isso, para fazê-lo lucrativo. Eu, nas minhas aulas, sempre digo que o empresário brasileiro, ele tinha que ser premiado. É verdade. Ele tinha que ser homenageado todo ano, muitas homenagens, sobretudo aqueles que conseguiram sobreviver. Porque nós temos uma quantidade enorme de empresas que sucumbem no Brasil. Mas aquele que sobreviveu, que empregou, que pagou os seus tributos, ele é um vitorioso, não é? E muitas vezes ele é taxado inadvertidamente de sonegador. Não é? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. O empresário brasileiro, ele merece respeito, porque ele luta contra uma maré que é muito forte. E essa força contrária está, como eu disse, na carga tributária excessiva e está na burocracia. Falando um pouco dessa... Essa burocracia pois não acaba prejudicando o próprio governo? Queria entrar num outro assunto, porque metade das demandas paradas no judiciário, metade da papelada do judiciário,
inclusive de juízes não preparados com relação à matéria tributária. São de discussões tributárias que partem do governo. Quer dizer, essa burocracia que o governo produz não volta contra ele? Claro que volta. É perfeito o que você disse, Scaff. Por quê? A burocracia, ela não tem uma direção. Ela não é unidirecional. Ela é pluridirecional. Sim. Ela vai prejudicar todos. O cidadão, o Estado, o Poder Judiciário, o advogado, o contador. O prejuízo, ele é onipresente, né? E o que nós temos no Brasil nessa força contrária, nesse prejuízo? Nós temos, como você bem disse, uma quantidade de normas, um cipoal de normas, que são editadas, mas não são semanalmente, nem mensalmente, são editadas diariamente. E levando-se em conta que nós temos 13 esferas... Muita criatividade, né? Há muita criatividade, principalmente porque nós temos, no campo das normas tributárias, as regras que poderiam imperar, com algumas exceções, mas, curiosamente, nós temos muitas leis em que a quantidade de exceções, ela ultrapassa o razoável perante a regra, deixando o intérprete maluco. Sim. Porque as exceções são tamanhas. E acaba gerando discussão eterna. As discussões, elas pululam diante disso. E o governo não arrecada. E o governo deixa arrecadar. Então, aquele ponto, todo mundo é prejudicado com o excesso de normas, com o excesso de burocracia. Veja o empreendedor. O empreendedor, ele tem um custo tributário, que já o mutila, né, como falávamos há pouco. Agora, ele tem um custo, vamos chamar operacional, dessa burocracia. E esse custo é igualmente pesado, porque ele tem que bancar uma quantidade de profissionais habilitados a decifrar esse enigma. Sim. Que são contadores, que são excelentes profissionais, que são advogados tributaristas, e todos ali demandando um tempo gigantesco para tomar as suas decisões tributárias. Bem, depois disso tudo, naturalmente, se tomam as decisões. E aí que está. Como nós estamos lidando com um enigma, é possível que a minha interpretação não corresponda à interpretação do fisco. Sim. E o fisco entenda A e eu entenda B, e aqui surgem, como você disse, mais e mais questões, superlotando o Poder Judiciário, superlotando as instâncias de julgamento na órbita administrativa. E o Estado, não percamos de vista, deixa de ganhar. Por quê? As demandas, né, no direito tributário, nós conhecemos isso como suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Enquanto nós estivermos discutindo, quer administrativa, quer judicialmente, o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa. Em palavras simples, o Estado credor, o fisco, não abocanha aquele recurso. E ao término dessa demanda, que pode se arrastar por 5, 10, 15, mais do que isso, né, 15 anos, o fisco pode perder aquilo que entende de direito, e tudo isso também demandou um esforço das autoridades julgadoras. Então, como eu lhe disse, né, o prejuízo ele não tem limites. Ele é geral. É geral. A burocracia ela é um problema na nossa órbita e, de fato, usamos aqui a expressão enigma tributário, há na doutrina, não é, quem faça menção a manicômio, não é? Tributário são expressões, creio, ilustrativas, porque a dificuldade ela atinge todos que lidam com as questões tributárias. Professor, o senhor vê no legislador federal alguma vontade de mudar isso? Porque toda legislatura se fala muito em reforma tributária, os candidatos a presidente se falam muito em reforma tributária, mas quando eles sentam na cadeira e vê que 65% da receita da União para toda essa vontade. Existe algum projeto hoje no Congresso que faça uma mudança radical que beneficie o consumidor final, ou isso não existe? Nós temos uma carga tributária que ela naturalmente corresponde à distribuição de valores para as 3 esferas. Então nós temos os tributos federais que
correspondem à maioria do valor arrecadado. Temos os tributos estaduais e os tributos municipais. Entre os tributos, nós temos contribuições, taxas, temos os impostos. Tributo é o gênero, né? Não basta ter só o tributo, tem bastante contribuição. Muitas contribuições. E a União, ela, à luz da estrutura federativa que se consolidou aqui no Brasil, a União acaba abocanhando o maior volume, por exemplo, de impostos e contribuições. Eu diria que os impostos e as contribuições correspondem à menina dos olhos no plano arrecadatório. Então, a União, ela tem a maioria dos impostos, né, e tem as contribuições. A quase totalidade das contribuições dizem respeito à tributação federal. Bom, existem mecanismos que visam mitigar essa concentração de recursos, que promovem a chamada repartição das receitas. Então, a União, ela teria que distribuir uma parcela de impostos que arrecada para as instâncias inferiores, esses inferiores, entre aspas, os estados, os municípios. E os estados, por sua vez, para os municípios. Então, a título de exemplo, nós temos, no âmbito estadual, parte do ICMS, né, precisamente 25%, vão para os municípios. Parte do IPVA, precisamente 50%, vão para os municípios. No âmbito federal, parte do ITR, que é o imposto federal, no caso 50%, vão para os municípios. Então, existem mecanismos que são tendentes a diminuir, a mitigar essa concentração de recursos. Só que o sistema ele merece reparos, e não são poucos. E você falou uma palavra mágica, Scarf, que é a reforma tributária. Reforma tributária, nós precisaríamos de muito tempo para falar aqui, mas eu diria, em palavras resumidas, Mas no próximo programa a gente fala sobre ela inteira. Com o maior prazer, voltarei ao seu programa, que é tão bem conduzido por você e trata de questões tão importantes. Obrigado. Muito obrigado desde já. Então, o que nós temos? Reforma tributária pode ser um engodo, se nós não tratarmos do tema com o carinho que ele merece. Engodo por quê? É uma bandeira que tem sido levantada no plano eleitoreiro, né, e ela aí se mostra como algo que se vende messianicamente. Cai na vala da preguiça, vamos dizer assim. Na zona de conforto. Isso, e parece que uma medida vai corrigir todos os problemas do nosso sistema, e não é verdade. Nós precisamos de muitas pequenas reformas, e apenas uma delas que eu considero importantíssima diz respeito à alteração do nosso ICMS. O ICMS é o principal imposto do Estado e ele é um dos principais impostos do Brasil, se não o mais importante imposto brasileiro, né? E ele é um imposto dentro daquela linha da burocracia. Temos mais de 2 dúzias de estados aqui no Brasil, estados-membros. São mais de 2 dúzias de legislações do ICMS. Nossa Senhora. Que, é claro, respeitam uma lei complementar, mas imagine o advogado que tem que estudar o ICMS de Mato Grosso do Sul, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, de Roraima. Ele tem que se inteirar das especificidades daquele imposto e para cada estado temos uma legislação. Com certeza. Então esse imposto ele é gerador de guerra fiscal, ele tem alíquotas que precisam ser revistas porque são dotadas de aleatoriedade e a gente precisa de um rearranjo, não é, nesse ICMS, unificando as alíquotas e tornando o imposto mais justo e mais com espírito nacional. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Obrigado por essa aula magna. Eu que agradeço. E eu espero que você volte num próximo programa para a gente falar de uma reforma tributária mais ampla. Voltarei. Obrigado. Muito obrigado. Forte abraço para todos vocês. Até a próxima segunda com mais um Alfredo Scarf Convido. Do